Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Hoje o tema é sobre o ocultismo, termo esse que se refere a tudo aquilo que é velado e misterioso, crendo além dos fenômenos naturais que conhecemos, ou seja, nos sobrenaturais, sendo contrário aos panoramas tradicionais da ciência contemporânea. Muitos de vocês ainda devem ter uma ideia equivocada do que seria o oculto, ou seja, realmente achavam que tudo isso era só um pacto com o diabo para vender as suas almas. Desmistificando o termo, o ocultismo seria basicamente o estudo dos fenômenos desconhecidos, que não possuem base científica para serem validados. E vale frisar que esse é um termo de difícil definição, pois é uma palavra com mais de um significado, dependendo do seu contexto. Uma palavra polissêmica. E é possível que por vezes ele apareça como um sinônimo de esoterismo ocidental também. Alguns dos motivos os quais me fizeram escolher esse tema foram por conta do próprio termo ocultismo já se referia a algo oculto e desconhecido, sendo exatamente o que eu buscava cobrir neste vídeo. E segundo, porque não se fala muito por aí desse tema que é tão incrível e ainda tão obscuro para a maioria das pessoas. E antes de começar, se por acaso você ainda não sabe o que é um iceberg, seria um conjunto de temas divididos em camadas, e quanto mais ao fundo elas estão, mais obscuras e desconhecidas elas são. Caso você não me conheça, meu nome é Lince e com esse iceberg eu pretendo compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. E agora, sem mais enrolações, vamos logo pro vídeo. A Bíblia do Rei Jaime. A versão da Bíblia do Rei Jaime, ou KJV na sigla em inglês, é uma tradução muito importante para a cultura inglesa e para a formação dessa como anglófona. Sim, isso não é ocultismo. Conquanto, essa versão da Bíblia é um tanto esquisita, eu diria. Bem, eu não pretendo estender muito esse tópico, até porque, em suma, seria uma edição com vários erros de tradução, sobretudo no Antigo Testamento, onde o conhecimento de hebraico e línguas cognatas ainda eram bem duvidosos na época. Wicca. É muito provável que você já tenha ao menos ouvido falar da Wicca. Ela é uma religião neopagã bastante difundida nos últimos tempos, e provavelmente uma das mais difamadas pela mídia. Os estudiosos da religião a classificam como um novo movimento religioso inserido na corrente ocultista do esoterismo ocidental. A religião foi desenvolvida na Inglaterra pelo funcionário público aposentado e antropólogo amador Gerald Gardner, durante a primeira metade do século XX, e foi apresentada pela primeira vez ao público em 1954. A Wicca se baseia em um conjunto de antigas tradições pagãs, como a celta, greco-romana, egípcia e tantas outras. Todavia, ela é uma religião duoteísta, adotando um deus e uma deusa, ou seja, um princípio masculino e feminino para adoração. E na verdade existem muitas vertentes da Wicca e seria inviável comentá-las uma por uma aqui. Sabendo disso, vamos para o próximo tópico. Panteísmo. Ok, eu imagino que esse pensamento já seja mais comum em nossa sociedade. Então, o panteísmo é a crença de que Deus é tudo. Ele é o universo, ele é a natureza, tudo. Para o panteísmo, a realidade se equivale ao divino. E é tipo quando alguém diz que acredita em Deus apenas como uma força que rege o universo. E isso é o panteísmo. Não tem muito o que falar sobre, eu acho. Então, se você sabe algo a mais sobre o tema e que eu não falei aqui, sinta-se à vontade para interagir nos comentários. Antiteísmo apático. O antiteísmo apático, ou também conhecido como apateísmo, é a descrença em qualquer divindade, e a ideia de que qualquer crença em Deus é prejudicial para a própria sociedade, pois alienaria os indivíduos e, como diria Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Para ser sincero, eu não acredito 100% no que ele diz, mas isso não vem ao caso agora. Então o apatético é aquele que é indiferente à religião ou acha irrelevante a discussão sobre Deus, mesmo porque ele não acredita. Astrologia. Sim, a astrologia também é considerada uma ciência oculta, possivelmente a mais conhecida e difundida da história da humanidade. Exceto que ela sofreu diversas alterações ao passar do tempo e suas origens se remetem aos babilônios. Enfim, acho que não preciso me estender muito, já está de bom tamanho. Números angelicais.
Antes de começar a falar sobre os números angelicais ou o número dos anjos, primeiro acho que seria justo eu explicar o que é a numerologia. A numerologia é a crença em uma relação oculta ou mística entre um número e outro, ou mais eventos coincidentes. É também o estudo do valor numérico, via sistema alfanumérico das letras das palavras e dos nomes. E eu não entendi nada do que eu falei agora, mas enfim. Por que pareça, essa já foi uma thread do TikTok, o que não me surpreende. Tá, mas o que são os números angelicais, afinal? Os números angelicais se resumem em um número de 3 casas decimais repetidos, incluindo até mesmo o zero, que possuem diversos significados, como vocês podem ver aí na tela. E tem muita coisa interessante na internet sobre esse tema que daria vários vídeos. Aliás, eu irei disponibilizar os links de alguns sites que explicam muito bem, até melhor que eu, na descrição, então, caso queira dar uma conferida. Tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, ou por vezes quadro espiritual, é um quadro plano marcado com letras do alfabeto latino, números de 0 a 9, as palavras sim e não e ocasionalmente um olá e adeus, juntamente com vários símbolos e desenhos. O Ouija foi criado com o propósito de se comunicar com espíritos, pelo fascinante movimento do século XIX conhecido como espiritualismo. Caso alguém acredite haver algo além de matéria nela mesma, essa pessoa é espiritualista. Considerada espiritualista, pois essa corrente se opõe ao materialismo. Não confundir com o espiritismo, por favor. O Ouija tornou-se muito conhecido no YouTube há alguns anos atrás. Se você não conhece, com certeza já deve ter se deparado com uma de suas variantes, o Charlie Charlie Challenge, ou Desafio Charlie Charlie aqui no Brasil, que virou febre em 2015 e gerou casos de histerias em várias escolas do país. Visão bíblica da magia. Bem, a visão bíblica da magia costuma ser bem rígida e se você lê a Bíblia, como eu, sabe bem do que eu estou falando. Enfim, como eu disse antes, não vou aprofundar muito, até porque não seria viável. Leia as Edas Nórdicas. As Edas Nórdicas são uma coleção de poemas e histórias sobre a mitologia nórdica. Elas contêm conteúdo de fontes tradicionais, como a da Era Viking. Muito já se discutiu da veracidade desses textos, conquanto sendo um dos poucos registros que nós temos a respeito dos antigos escandinavos hoje em dia. Eu não sei vocês, mas eu sempre curti muito a mitologia nórdica. Até eu li o livro do Neil Gaiman, sabe? É simplesmente muito foda. Tinha até um anime de Viking que eu via e tal, sem contar as bandas de metal, e além da própria série Vikings, né? Então podemos concluir que é um bom tema para ser usado nas mais diferentes mídias possíveis, não é mesmo? Mitologia romana. Então, eu costumo dizer que a religião romana é dividida em 2 partes. A primeira politeísta e a segunda enoteísta, ou seja, que há um deus central como representação de todos os outros deuses. E pelo que tudo indica, a enoteísta foi a precursora do que hoje seria o cristianismo. Eba, que legal, Júlio César, Nero. Fogo. Satanismo irônico de Lavey. O que entendemos de satanismo hoje, muito se deve graças ao músico e ocultista Anton Lavey. Porém, muitas pessoas, como os ateus, seguiram essa religião como uma forma de se afastar das igrejas cristãs. Então quem segue essa religião geralmente quer chamar a atenção. Olha como eu sou Ed. Lavey, o criador da igreja do Satanás, pregava o lema de fazer aquilo que queres e sem qualquer tipo de limite. Hermetismo. O hermetismo é um sistema filosófico baseado principalmente nos supostos ensinamentos de Hermes Trismegisto, uma lendária combinação do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. É atribuída a ele algumas das obras como o Corpus Hermético, a Tábua de Esmeralda, além do próprio Kybalion, que resume muito bem a filosofia hermética. Tá, não é do Hermes, mas é outra fonte que sobreviveu de suas ideias. E como alguém que já leu o Kybalion, eu posso dizer que é o livro mais complexo e filosófico que eu já li até hoje.
Caso não tenha lido, eu recomendo fortemente a darem uma olhada, pelo menos nas 7 leis herméticas, que são bem interessantes. E pelo que eu tenho notado, esse livro voltou a ser falado por causa do Gucci Mane, sabe? Ter literalmente tatuado o nome do livro na sua testa. Ele é um dos poucos rappers que eu conheço que misturam o ocultismo em suas letras, assim. Mas então, o hermetismo basicamente é a base de todas as outras ciências ocultas, pois muitas delas beberam da fonte hermética. Alquimia. Bem, a alquimia tem muito a ver com o nosso tópico anterior, até porque, por vezes, ela é também chamada de alquimia hermética. Pois na Idade Média, meio que elas estavam sempre juntas. Até porque Hermes era considerado o pai da alquimia, na verdade. Muitos costumam resumir a alquimia como uma protoquímica, e eu até entenderia quem falasse isso, mas eu acredito que ela é bem maior que isso, na real. A exemplo de curiosidade, o filósofo e matemático Isaac Newton, que vocês devem conhecer muito bem, sim, o cara das leis de Newton e da maçã na cabeça, né? Mesmo que isso nunca tenha acontecido, mas ok. Era um alquimista e tentou por muito tempo encontrar a pedra filosofal. Inclusive, muito de sua matemática se deve aos livros de astrologia, que instigavam muito ele a entender e conhecer as coisas. Gnosticismo. O gnosticismo é uma coleção de ideias e sistemas religiosos que se fundiram no final do século I d.C., entre as seitas judaicas e cristãs primitivas. Esses vários grupos enfatizavam o conhecimento espiritual pessoal, conhecido como gnose, acima das tradições e dos ensinamentos ortodoxos das autoridades das instituições religiosas. A cosmogonia gnóstica geralmente apresenta uma distinção entre um Deus supremo e oculto, e um Deus malévolo, a divindade menor, às vezes associado ao Senhor do Antigo Testamento, que é responsável pela criação do universo material, físico, corpóreo, como queiram chamar. Consequentemente, os gnósticos consideravam a existência material falha ou má, e sustentavam que o princípio elemental da salvação era o conhecimento direto da divindade oculta, obtido por meio de uma visão mística ou esotérica, um tipo de êxtase. Muitos dos textos gnósticos não tratam de conceitos de pecado e arrependimento, mas de ilusão e iluminação. Sem dúvida, o texto mais famoso do gnosticismo hoje é o Piscis Sophia, de importância inigualável, velho. E na real, eu devo estar falando coisa pra caraca aqui, que vocês não devem ter nunca ouvido falar, então é legal trazer esses temas com uma certa leveza, assim, tá ligado? Panenteísmo. O panenteísmo não deve ser confundido com o panteísmo, que já falamos na primeira camada desse iceberg. Embora tenham sim algumas coisas em comum, o panenteísmo é a crença de que Deus está no nosso universo, mas é bem maior do que ele. Enquanto o panteísmo, Deus é igual ao universo. O termo foi criado pelo genial filósofo alemão Friedrich Krause, e por isso também é chamado de krausismo para designar seu trabalho teológico. Mitraísmo persa. O deus Mitra, originado no leste da Pérsia, que seria o que hoje é o Irã, foi adorado pela primeira vez. Quando os soldados do Império Romano voltaram para o Ocidente, eles trouxeram esse culto com eles. E, com o tempo, seu culto se espalhou por todo o Império Romano. Não apenas pelos soldados, mas também pelos mercadores que viajavam para a terra da Pérsia. Esse deus surgiu no período helenista, que, para quem não sabe, foi um tempo em que as culturas do Ocidente, como a grega, se mesclaram com as do Oriente, como a da Ásia e a da Norte da África. Eu sei que você deve estar se perguntando que esse iceberg tem muita religião, na real, envolvida. Mas vai por mim, tudo isso vai se encaixar e vai fazer mais sentido no final. Telema. A Telema é uma filosofia social ou espiritual esotérica e oculta ocidental, e um novo movimento religioso fundado no início dos anos 1900, pelo místico e ocultista inglês Aleister Crowley, que também era escritor, maçom e mágico cerimonial.
A palavra telema significaria algo mais ou menos como vontade ou desejo, e os seguidores dessa religião são conhecidos como telemitas. Aleister Crowley é uma figura bem polêmica. Ele também era hedonista, bissexual, usuário recreacional de drogas e crítico social. Em muitas de suas façanhas, ele iria contra os valores morais e religiosos de seu tempo, defendendo o libertarianismo baseado em sua regra de faça o que tu queres, há de ser o dono da lei. E devido a isso, ele ganhou larga notoriedade em sua vida e foi declarado pela imprensa do tempo como o homem mais perverso do mundo. Em uma de suas viagens ao mundo que ele fazia, e em uma delas, estava em Cairo, no Egito, uma lua de mel com a sua esposa Rose Kelly. Mesmo entre as alegrias de viagem de núpcias, Crowley e Kelly não largavam os afazeres esotéricos. E durante um trabalho de invocação de elementais do ar para a esposa, ao invés dos sílfides, Kelly começa a canalizar e a balbuciar que o deus egípcio Horus falava através dela. O deus prescreve então uma série de detalhes para o ritual de invocação. E o resultado desse ritual se dá nos dias 8, 9 e 10 de abril, nos quais Crowley recebe o livro da lei, ou seja, Liber Auver Legis. Uma suposta escritura sagrada e grimório contendo a lei e as liturgias mágicas do novo Ion, a Era do Aquário. Ion? Eu juro que não tem nada a ver com Ion Flux. Tá, o livro foi editado por uma entidade de nome Aiwass, que mais tarde Crowley reconheceu que era o seu Eu Superior, ou SAG, Santo Anjo da Guarda na magia cerimonial. Ufa! Eu sei que essa história é muito interessante, mas já deu pra vocês terem uma ideia do ocultismo em geral um pouco, eu presumo. Bem, parece que é isso. Só comentei as 3 primeiras camadas desse iceberg, mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Não se esqueçam de deixar o like e ativar as notificações para mais vídeos como esse, e se quiserem também a segunda parte ou outro estilo de vídeo, podem interagir aqui nos comentários. A propósito, se você gostou desse assunto, eu sugiro que passem no canal do Esotérica, que é onde vocês podem encontrar muito conteúdo desse estilo. Enfim, sem mais considerações finais, até breve.